Louvado seja o nome santo do Senhor. Agradecido devemos estar pela oportunidade linda de cultuá-lo através da nossa oração, abrindo a Ele o nosso coração e mostrando a Ele que nós já entendemos quem nós somos. A cada oração que fazemos, a cada busca que realizamos, vamos descobrindo quem somos. E à medida que vamos descobrindo quem somos, nós vamos buscando mais a dependência do Senhor. E aí, quanto mais buscamos essa dependência, essa humildade, que é se humilhar e se prostrar diante dele, mais ele se revela quem ele é a nós. Nunca Deus vai te revelar quem ele é, sem você reconhecer quem você é. Porque se você não sabe quem você é, não dará importância a quem Deus sempre foi. Jamais você entenderá o tamanho de Deus, a sua santidade, se não reconhecer o seu lugar. Nós, por mais que busquemos do Senhor a tua face, entender quem Ele é, Ele só se revelará na sua alta glória no dia da bodas do Cordeiro. Jesus não mostrou totalmente quem Ele era, porque Ele podia, quando Ele disse no Getsêmani, eu podia chamar Pedro, mais de 12 legiões de anjos e destruir tudo isso aqui. Guarda a tua espada, Pedro. Jesus não revelou quem Ele era, senão Ele teria chamado as legiões de anjos e jamais a cruz teria existido e eu e você estaríamos aqui para contar essa história. Quando Moisés queria saber no capítulo 3 de Êxodo quem é o Senhor, ele simplesmente disse: o eu sou, fala contigo, Moisés. No capítulo 33, Moisés insiste de novo: eu quero ver a tua face. Eu quero conhecer a tua face. Ele disse: é impossível alguém ver a minha face e sobreviver. Mas Deus vai revelar a Moisés após a sua partida desta terra. E ele vem em glória junto a Elias no monte da transfiguração, quando ali com Jesus vão dialogar coisas do mistério, do Apocalipse, as coisas do final dos tempos. É necessário que você reconheça exatamente quem tu és. Por isso que a Bíblia diz que primeiro a gente obedece. A gente obedece a palavra que a gente ouve, a gente tem que confiar no pastor que prega, a gente tem que confiar na palavra que está sendo ministrada, conferir na palavra. Como Atos 17:11, a igreja de Bereia, pastor Pablo está pregando, deixa eu conferir na Bíblia. Deixa eu gravar, deixa eu escutar essa oração de novo, deixa eu escutar essa mensagem de novo. E deixa eu conferir se isso é verdade. Se é verdade, eu vou obedecer essa palavra. Porque a Bíblia diz que se eu obedecer, 5:32 de Atos dos Apóstolos, então o Pai me dá o Espírito Santo. E quando me dá o Espírito Santo, Ele começa não só a me revelar no profundo quem eu sou, mas vai revelando quem Ele é, o que Ele tem para nós. Então, a intimidade com Deus faz com que você conheça a sua intimidade, porque é o Espírito Santo que conhece Deus, que está em 1 Coríntios 2, versículo 10 adiante. Só o Espírito prescruta as intimidades do Senhor. É por isso que nós precisamos dele. Então, meus amados irmãos, toda vez que nós oramos, nós manifestamos essa humildade, a entender que eu preciso depender de Deus. Então eu preciso ser grato a Ele a mais esta madrugada em que Ele me chama à oração, em que Ele me chama a me prostrar aqui para falar com Ele. A Bíblia diz, em Atos do capítulo 8, que um homem chamado Simão, um mágico,
A Bíblia diz que ele é batizado nas águas. Ele está estupefato, ele está impactado, assombrado com o poder de Deus, do Espírito de Deus na vida dos apóstolos. Ele está vendo milagres, e quando João e Pedro, os discípulos, colocam a mão sobre as pessoas, ele começa a ver as pessoas recebendo o Espírito Santo. Mas ele não estava preocupado com a transformação que aquelas pessoas tinham ao receber o Espírito Santo. Mas é o poder que elas começavam a manifestar. Ele queria o poder, não a transformação. Ele queria o poder. E quando ele viu a possibilidade de ter o poder, porque ele já tinha se batizado nas águas, ele disse: Pedro, toma uma quantia em dinheiro, me dá desse Espírito que você tem. E Pedro disse: porque tu usaste esse sagacismo e quiseste comprar o dom de Deus com dinheiro, você está debaixo de muita angústia e amargura. Orai, quem sabe Deus perdoai, e haja ainda a salvação por ti, porque eu vejo destruição na sua vida. Ele disse: Pedro, orai por mim, para que nada disso que tu disseste aconteça comigo. Eu já tinha descido as águas, batizado as águas, chorar na hora do batismo, louvar, cantar numa igreja, ouvir hinos, ter a Bíblia, não lhe garante salvação. Não lhe garante. Por isso que eu digo, o batismo das águas nada é mais que um início de uma profissão de uma fé. Mas eu não posso condecorar quem desceu as águas e desmerecer quem jamais desceu. Se muitos que nunca desceram têm mais atitudes nobres e de caráter daqueles que já desceram as águas. Então a oração, ela traz essa dependência de Deus. Você está orando porque você precisa dele, você precisa que ele faça algo. Ainda que seja dizer a você quem você é, ainda que seja dizer o que fazer, ainda que seja dizer para onde tu vais. Que seja dizer: Deus, tu me perdoa pelo que eu tenho feito, eu posso recomeçar de novo. Aleluias. E como nós estamos na semana da oração para viver a fé do sobrenatural. Começamos com a subida, a ascensão de Jesus, e que aqueles discípulos teriam que crer agora, sem a sua presença, de que ele estaria invisível ao lado deles. E tanto creram que operaram milagres, se tornaram tremendo milagres do Senhor. Não só pelo que faziam, mas pelo que se transformaram. E crendo em Jesus, vivendo o sobrenatural, não se importou Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo. Todos decapitados, crucificados, apedrejados como Estevão, todos martirizados, a não ser João, o único discípulo que morre de morte natural na cidade de Éfeso, após sair da ilha de Patmos, depois do aprisionamento que o Império Romano impôs. Nós falamos do segundo dia de Isaías 55, versículo 1, 20, comprai sem dinheiro. Porque quando nós temos condições, tudo parece fácil. Eu tenho a unção, parece fácil eu vencer as minhas dificuldades. Eu tenho dinheiro, parece fácil obter o que desejo. Tudo conspira a meu favor, parece fácil sorrir. Mas e quando você não tem nada que conspira a teu favor, quando parece que tudo acabou e você precisa crer? Nós usamos Josué no capítulo de número 10, o dia que o homem ouviu a voz de um homem, e um dia de 24 horas passou a ter 36 horas. A fé do sobrenatural e do sobrenatural, vivendo esta fé. Falamos da fé de Ezequiel no capítulo 37, quando Ezequiel teve que crer que as suas palavras proféticas dariam vida a um vale de ossos secos, tornando um grande exército do Senhor, mostrando o que você é capaz nesta fé no e do sobrenatural. Depois falamos ontem do apóstolo Paulo, a sua vida,
os seus sofrimentos. Como que nada impediu Paulo de crer, mesmo nas adversidades, que Deus era o Deus que deu ele poder, de Atos 19, versículo 12, em que seus aventais, né, os seus paletós, vamos chamar assim, chamar de aventais, que era comum um apóstolo, um homem de Deus usar, como se fosse um chaleco de um doutor, e os seus lenços que ele usava para enxugar o seu suor, eram levados para curar os enfermos, ressuscitar defunto, e era um negócio espetacular, fenomenal, surreal. Ele sabia que agora, esse mesmo Deus que dava esse poder a ele, era o mesmo Deus que fazia ele passar por todas aquelas provas. E por isso Paulo viveu uma vida muito equilibrada. Então Paulo viveu a fé no sobrenatural e do sobrenatural, nas adversidades e nas bonanças. Que ele vai relatar isso em Filipenses 4,12. Sem viver escassez e sem viver abundância. Tremendo. Então hoje nestes minutos eu quero falar sobre o sexto personagem, como referência e exemplo para você buscar a fé no sobrenatural e do sobrenatural sobre a sua vida. O sétimo personagem será amanhã, querido Deus, quer dizer, do sábado para domingo, e você vai se surpreender com esse personagem que eu deixei por último, o sétimo. Mas o sétimo, será que é maior do que o sexto? Deixo para amanhã. Mas o sexto hoje é a Santíssima Trindade. Viveu no sobrenatural e do sobrenatural. Então eu vou ler o texto para você, para que você saiba o quanto nós precisamos de viver a fé de Deus. Essa fé do impossível, do improvável, destruindo o impossível, o improvável e tornando-se provável, fazendo o intransigente transigir em nosso favor, porque nós nascemos debaixo de um propósito de Deus. Aí depois de ler, eu comento um pouquinho e vamos orar. E diz assim a palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai ela, dominai sobre ela, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que de semente, que está sobre a face de toda a terra, e tenho te dado toda a espécie de árvore em que há fruto que dá sua semente. Ser-vos-á tudo isso para o vosso mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para o mantimento, e assim o foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, era maravilhoso. Esta palavra muito bom, já disse, não é original do hebraico. E viu Deus que era maravilhoso, magnífico, amazing, tudo que ele havia feito. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Termina a leitura, capítulo 2, verso 1 e 2 de Gênesis. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados. Todo o seu exército, as estrelas, a lua, tudo, o sol, as constelações, todos são exércitos de Deus
Todos trabalham em favor de Deus. Aleluia. O sol escaldante pode ser um juízo de Deus. Uma lua que não termina pode ser uma trevas que não passa. Estrelas que brilham é dizer a noite vai continuar. O homem luta para descobrir as constelações, os planetas, e cada dia o homem vai se confundindo, vai se contradizendo, porque agora diz que em Marte há vida, há lago, houve mar e etc e tal. E os cientistas vão cada dia se confundindo mais porque não sabem mais para onde vão. Aquela história do Big Bang eles não sabem explicar mais. É como se eles quisessem apagar o passado, o que a ciência dizia da criação do homem. Aquela história que veio do macaco já não cola mais, eles gostariam de apagar dos livros de histórias que eu estudei quando criança. Gostariam, quem sabe, apagar das crônicas e das memórias humanas que estão anotadas e guardadas em algum arquivo espalhado por este mundo. Aleluia. E verso 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que ele tinha feito. Então, Deus fez a nossa vida. Presta atenção no que o Espírito Santo fala às igrejas. Que as igrejas é vocês, cada um de nós, a igreja do Senhor. Ele cria a nossa vida, ele nos forma a sua imagem e semelhança. Até aí tudo bem. E ele parece com uma disposição tremenda. Façamos, porque o Elohim do Senhor, no plural, o Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, a tradução originária do hebraico. Façamos. Estava ele, o Espírito Santo, Jesus Cristo, os anjos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os anjos olhavam e contemplavam as palavras que saíam do soberano Pai, o Deus eterno. E ele dá ao homem a condição, diz, olha, você vai dominar sobre tudo. Eu já coloquei alimento para os animais, vocês não precisarão acordar de manhã para cuidar dos animais do pasto. O pasto é livre, onde eles forem, terá alimento de sobra. Dentro do mar, não se preocupa, não se assuste com o tamanho do mar. É muito grande. Os peixes, há peixes enormes. Mas não se preocupe, as baleias, os tubarões, todos terão seus alimentos. Não se preocupe, as aves do céu, não se preocupe. Uma hora elas vão pousar e vão encontrar alimento. E para vocês, está tudo pronto, toda espécie de árvore, toda espécie de frutos, está tudo pronto. Água doce, água salgada, tudo pronto aqui. Que fé! Por que fé, pastor? Você vai entender. Que fé! Você construiria algo para a tua vida? Você construiria uma casa que ela ruiria várias vezes? E teria que chamar engenheiros e pedreiros e mestres de obras para reconsertar? Você edificaria um prédio que seria condenado pela prefeitura, pelo Estado, pela União, porque ele corre risco de cair, desabar e matar pessoas? Você faria isso? Você construiria, iria idealizar um modelo de um automóvel e botar ele em produção em série, sabendo que muitos deles teriam defeitos e você teria que fazer o recall deles? Você faria? Você faria uma comida que você soubesse que ela estaria horrível? Você poria um bolo no forno sabendo que ele não ia crescer como você esperaria ou esperava? Você trabalharia sabendo que esse trabalho é para o seu sustento, é para a sua dignidade? Você ia trabalhar para alguém que você sabe que não vai te pagar? Você casaria alguém com propósito, por vontade própria para sofrer? Você casaria com alguém que você sabe que vai te bater, que vai te trair, que vai te marcar com dores, vai trazer cicatrizes na sua vida? Você casaria? Pois foi exatamente o que Deus fez. Ele sabia
tudo que nós iríamos fazer, tudo de errado que nós faremos. Eles sabiam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já sabiam de tudo. Primeiro, porque ele é onisciente, ele sabe tudo que está na mente do homem, ele sabe tudo que aconteceria. Por causa de Eclesiastes 3,15, tudo que aconteceu, ele sabia, e tudo que há de acontecer já aconteceu na sua soberania, sabedoria e na sua mente. Ele já sabia que Adão faria o que fez. E alguém já teve essa pergunta: e por que Deus criou, sabendo como ia dar tanto trabalho? Porque ele é o Deus do sobrenatural. Ele crê na reciclagem, transformando lixo em vidas, transformando cinzas em santos, anjos como ele. Aleluia. João capítulo 2, verso 24 e 25, diz a Bíblia que ninguém precisava dizer a Jesus o que estava no homem, porque ele sabia tudo que estava dentro dos homens. Ele sabia, ninguém precisava dar relatório: olha, ora pelo meu marido, olha para minha esposa, ele está fazendo isso, ele vai fazer aquilo. Jesus já sabia. Epa, não fale nada, eu já sei. Meu Deus e poderoso Senhor. No capítulo 6 de João, verso 64, a Bíblia diz que Jesus já sabia desde o início quem iria trair ele. E todos que iriam crer e os que não iriam crer. Ele já sabia, desde o início, ele já sabia. Mas amou a todos de uma forma sobrenatural e vai chamar Judas de amigo na hora da traição, de receber o beijo da traição no Monte das Oliveiras do Getsemane. Que fé maravilhosa! Como pode um Deus, sabendo que nós faríamos tanta coisa errada, marcaríamos ele com tanto sofrimento, traríamos tanta desobediência, tanta rebelião, tanta guerra, tanta desigualdade, tanta desunião entre nós. E ele disse: mas eu sei, filho, mas façamos eles a nossa imagem e semelhança, porque haverá conserto, haverá um jeito, e nós vamos colher, filho. Amém, filho? Sim, amém, papai. Amém, meu espírito? Sim, amém. Amém, o Senhor sabe o que faz. Então façamos homem. A Bíblia diz que ele não é apenas onisciente, que conhece a mente do homem, ontem, hoje e amanhã. Por isso que eu falo, muitas pessoas deixam de ser abençoadas. Não é o mal do capeta, não é a crise, não é a pandemia, não é PMDB, PSDB ou qualquer partido da sua nação. Não. É porque Deus já sabe o que está na nossa consciência, o que nós iremos fazer daqui a um mês, e nós achamos que não vamos fazer, porque a gente faz juramento, a gente faz voto, a gente diz: eu não vou errar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E por isso que nós tardamos a bênção. É o que eu disse: se você não conhecer quem tu és, não adianta fazer votos e juramento, porque você não vai conseguir cumprir. Se humilhe diante de Deus, porque aí ele vai mostrar quem você é e até onde você é capaz de chegar, nos erros ou também nas coisas boas. A Bíblia diz que ele é onipresente. O que quer dizer? Ele está presente. Ele sempre esteve presente em todas as gerações que passou, na nossa geração e nas vindouras. Não importa o tempo que leve para Jesus chegar. Neemias 9, verso 20 adiante, diz a Bíblia que por várias vezes Deus abençoava o povo pecava, pedia perdão, aí Deus abençoava por misericórdia e o povo voltava a pecar e caía em maldição, aí Deus ouvia alguém orar e voltava e perdoava e os abençoava de novo, aí esse povo, depois de abençoado, voltava a pecar, rebelava com Deus, e Deus ouvia alguém orar e voltava a Deus e orava e abençoava de novo. Deus é onipresente. Então nada foge aos seus olhos, a sua mente. Nada foge, nada surpreende a Deus. Mas por que eu coloco ainda mais a Santíssima Trindade como o grande exemplo da fé no e do sobrenatural? É porque ele disse em Apocalipse 20, versículo 4, que todos esses que um dia miseráveis pecaram,
Porque Romanos, capítulo 3, 23, diz que porque os homens pecaram, fomos destituídos da glória do Senhor, da sua presença. Mas quando arrependemos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós voltamos, o véu está rasgado e nós temos acesso então ao Pai através de Jesus, que diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele vai dizer em Apocalipse 20, versículo 4, estes mesmos que rebelaram contra mim, eu vou curá-los, porque eles vão me obedecer, eles vão crer na eternidade, eles vão temer, eles vão se humilhar. E como podia ele, sim, Eclesiastes 3,15, tudo que vai acontecer ele já sabia. Quer dizer, eu e você não sabemos o findar, qual será o tamanho da crise, embora possamos supor suposições. Os matemáticos erram, a ciência erra, médico estuda a vida toda, saram N pacientes daquela mesma enfermidade, mas um morre na mão do mesmo médico. Ele opera muitos pacientes na mesma causa de enfermidade, e muitos morrem, outros sobrevivem. Então deixa eu lhe dizer, Deus sabe de todas as coisas. Nenhum médico opera alguém para morrer, porque quanto mais sucesso ele tem nas suas cirurgias, maior é o seu nome, maior cresce o seu nome, mais pacientes ele terá. Ele não precisará trabalhar no hospital público apenas por paixão. Ele poderá ter o seu consultório, atender no hospital particular e fazer a sua vida financeira, criar a sua família e criar os seus sonhos, trazê-los à realidade. Papai sabia, o Filho sabia, o Espírito Santo sabia. Ele disse, mas eles reinarão comigo no milênio. Que fé! Como pode Deus olhar para mim, me ver tão miserável e dizer, Pablo, esforça, vai em frente, persevere, porque você vai reinar comigo. Puxa, dizer que ele reinaria sobre mim no milênio já seria muita coisa. Agora dizer que eu vou reinar com ele, dizer que você pode reinar com ele, que fé sobrenatural. Que Deus que crê no impossível. Por isso que ele diz, o que é impossível para o homem é possível para Deus, Lucas 1,37. E termino lendo para os irmãos. Aí diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, verso 20 e 21. Deus olhar para a miséria nossa agora e dizer, mas eu vou transformar vocês num corpo glorioso igual o meu. Não será aquilo que vocês podem imaginar que eu criei Adão e Eva no Éden, não. Eu farei coisas tremendas que os seus olhos não podem imaginar. Aí vem 1 Coríntios 2,9, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não atentou, para isso é o que Deus tem preparado e reservado para aqueles que amam o Senhor. Você quer viver a fé do sobrenatural e no sobrenatural? Deus tem nos dado muito alimento de sobra. Deus tem nos abençoado tremendamente. Deus tem derramado sobre nós a sua glória, a sua graça através da palavra. Então amanhã você se prepare para o último personagem, para que você creia de vez que é impossível viver nesta vida numa plenitude cristã, sem ser cheio desta fé no e do sobrenatural. Tudo passará a ser possível, nada. Se para Deus, sendo Deus, sabendo de tudo, estando em todas as gerações, e as que estará, Ele continuará aí, eu já não estarei mais aqui. Ele creu que nós podíamos ser gente, que nós podíamos voltar à sua imagem e semelhança, mesmo com esse mundo tão sedutor. Se ele crê,
eu não posso deixar de crer, eu não posso descrer. Então, segundo a fé de Deus, agora eu oro por nós. Aleluias. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eu te agradeço por este momento glorioso, desta palavra que abasteceu o nosso coração, esta mensagem que move o coração dos que procura este sobrenatural, viver o surreal aos olhos humanos. Obrigado, meu Jesus, porque eu sei quem Tu és. Eu sei o quanto Tu és maravilhoso. Eu sei o quanto Tu és tremendo. Obrigado, Senhor, por nos dar esta chance de ver que o Senhor, vendo tantos de nós fracassar, não desistiu da fábrica de ser humanos. Não desistiu de industrializar com as mãos santas vidas no ventre de suas mães. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por não ter desistido de nós quando alguém morre no pecado, quando alguém tem a sua vida destruída. Foi escolha pessoal. Lamentações 3, 38 a 39, nós queixamos porque não conhecemos que as mazelas que vivemos são provocadas pelos nossos erros, as nossas más escolhas, decisões erradas. Porque não buscamos o Senhor nas decisões, a tomamos pelas convicções pessoais, acadêmicas, de um conhecimento estúpido, tolo. Porque no Senhor que é o conhecimento sábio, puro, verdadeiro e real. Papai, obrigado por não desistir de nós. Obrigado pela tolerância. Ninguém poderá partir deste mundo e dizer um dia no juízo final que o Senhor nos mandou, decidiu para nós uma eternidade ruim, uma eternidade no lago do inferno, quando a escolha é nossa. Não é o Senhor que escolhe o inferno, porque diz a Bíblia em 1 Timóteo 2,4 que o desejo do Senhor é que todos os homens se salvem. Mas a gente faz as escolhas erradas, resolve desobedecer, resolve não humilhar diante de Ti, resolvemos a ser mesquinhos, resolvemos a dar importância às coisas materiais, resolvemos a dar esmolas como se estivéssemos mudando a história de vidas, quando podíamos fazer muito mais do que fazemos. Obrigado, Deus, porque João 3,16 diz que o Senhor amou tanto a sua criação, que o Senhor deu o Teu Filho na cruz para que todo aquele que nele cresce não tivesse a vida perecida, mas tivesse a vida eterna. Obrigado, o Senhor sabia de novo que o povo ia rejeitar o Seu Filho. João capítulo 1, versículo de número 11. E Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. O Senhor sabia, mas não perdeu a fé. Jesus sabia, por isso chorou em gotas de sangue no Getsêmani, porque Ele sabia que para muitos seria em vão a cruz. Mas Ele não perdeu a fé, porque Ele mandou João escrever no verso 12 do capítulo 1 de João: mas muitos que não me conhecem, muitos que não sabem quem sou, crerão em mim e na minha palavra, e esses estarão no dia da glória. Aleluia! Que fé maravilhosa, Jesus! Como pode tantos milhares duvidarem e poucas centenas acreditarem? O Senhor disse:
basta. A nossa indústria de homens, de seres humanos, homens e mulheres, não fracassa porque meia dúzia, 1 bilhão resolveu seguir a sua orientação pessoal. Porque uma alma, meu filho, vale mais que o mundo inteiro. Eu escrevi. Por uma alma teria valido a cruz. Porque a fé que está em mim, eu sei que vida será salva. Vidas serão transformadas. Mas como, Jesus? Se nós, os seus discípulos, fugimos do Senhor. O Senhor Jesus, na sua aparição, no ressurgimento, após ao 3º dia, diga: eu vos amo. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Receba o meu poder. Jesus, implanta essa fé sobrenatural em nós. Nós murmuramos, reclamamos por tão pouco, esmurecemos. Alguém diz: estou cansado, estou acabado, estou exausto. Eu nunca vi. Eu preciso ouvir alguém dizer para mim: Pai, nesses anos de pastor, alguém ligar e dizer: pastor, me desculpe, mas eu estou exausto de tanto orar. Eu estou exausto de tanto jejuar. Eu estou exausto de tanto caminhar o dia inteiro, dando ofertas, abençoando órfãos, viúvas, necessitados. Não, Pai. Mas eu ouço alguém dizer: eu estou exausto. Por quê? Porque eu trabalhei muito. Porque era isso, porque era aquilo. E jamais o Senhor Jesus esteve exausto. Nós, pastores deste século, somos extremamente arrogantes, somos extremamente carnais e precisamos reconhecer. Por isso que eu sempre digo: meu Deus e meu Pai, esses cultos de 2 horas nas igrejas sistemáticas é um culto falido, é um sistema falido, essa igreja do século, porque ela botou a hora que o Espírito Santo vem e a hora que o Espírito tem que ir embora, por causa da conveniência. Porque preciso, seus líderes, desfrutar do dinheiro que entra. Preciso desfrutar da vida como os outros. Quando a Bíblia diz que aquele que bota a mão no arado não olha para trás. Não importa se eu tenho ou se eu não tenho, eu adoro ao Senhor. E quando eu digo isso, meu Deus, é porque a Bíblia diz que Jesus, ele nunca deixou de orar pelas multidões. As multidões. Não era meia dúzia numa igreja, não era 1000 pessoas numa igreja. Porque pastor que tem igreja de 1000 pessoas, ele tem muitos pastores. Às vezes ele nem ora. Ele ora de uma forma generalizada e depois sai pela porta do fundo, vai para o seu gabinete, entra no seu carro blindado e vai embora. E fica os obreiros, as obreiras orando para aquele monte de pessoas. E o pastor já está no restaurante, já está em casa com a perna para cima. E a mulher ou a secretária do lar trazendo os seus manjares. Porque ele se sente o último gás da coca. Ele se sente o máximo. Mas o Senhor Jesus não, o Senhor orava 3 dias e 3 noites orando, pregando, orando, pregando, orando e pregando. E por fim, se não bastasse todo o bem que havia feito, multiplica os pãezinhos e os peixinhos e alimenta uma multidão, Senhor. Incontável, só de homens 5.000, mas não contou as mulheres e as crianças. Que fé sobrenatural, Jesus! Pai, Espírito Santo, a vida sofrendo neste momento que estarão ouvindo esta oração, sofrendo por tão pouco, chorando por tão pouco, quando todos nós podemos mudar a situação que estamos vivendo. Se nós olharmos para o Senhor, olhar menos para a sedução da vida, pecarmos menos. Mas pecamos no sentimento, pecamos no pensamento, pecamos na arrogância, pecamos na maledicência, na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, pecamos naquilo que damos ouvido, na audição, pecamos no que ecoa dos nossos lábios, pecamos porque retemos, pecamos porque damos o que não devemos dar. Meu Senhor, ajuda-nos a começar pela minha vida.
Eu preciso viver a fé do sobrenatural e no sobrenatural. Eu quero ser envolvida por ela. Eu quero estar como Moisés, debaixo de uma glória, de uma nuvem. Aleluia. Ajuda os fracos na fé. Ajuda. Ajuda, Pai. Ajuda. Ajuda. Visita os pequenos da fé, os doentes, o seu psicótico, os doentes emocionais, os doentes físicos, os doentes da fé, os desesperançosos, desanimados, cabisbaixo, baixa estima, depressivos, chorando por um tempo perdido, chorando pelas perdas que nunca, na verdade, os pertenceram, porque o que é nosso nunca perderemos. O que é nosso se foi e voltará. Não há motivo para chorar, há motivo para se aprimorar a fé no momento da provação, se aquilo que perdemos nos faz falta no dia de hoje. Deus Pai Todo-Poderoso, ajuda, Pai. Ajuda essas pessoas que estão aflitas, desesperadas, às vezes por causa de R$20, por uma conta de luz, por uma conta de água. São desprovidos, desfavorecidos, porque era necessário ter desprovidos e desfavorecidos para que esses pudessem com fé buscar ao Senhor e mudar as suas vidas. Mas muita gente prefere chorar, prefere lastimar. Não são imunes porque não têm fé, não criam anticorpos da fé, porque resolveram depender do homem, resolveram depender do próximo, resolveram mendigar, resolveram escolher uma vida pior por causa de números. Ajuda, Deus e Pai. Muda o nosso caráter, muda a intenção do nosso coração. Ajude-nos a conhecermos quem somos, para que aí a gente possa valorizar quem é o nosso Elohim. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Para que possamos, meu Deus, muito mais que criar ou mostrar performances de milagres, mas mostrar o milagre da nossa própria vida. Tira o desânimo. Tira, meu Pai, o negativismo dessas pessoas, que a partir desta semana em que estamos orando por esta fé sobrenatural, muitas vidas venham dar o testemunho para o Senhor. Eu não preciso ouvir. Às vezes edifica a minha fé quando eu ouço alguém dizer que a sua vida está mudando. Mas a glória é sua, basta tu ouvires. Aleluia. Porque eu vivo a fé do sobrenatural, ainda que eu não ouça nenhum testemunho de alguém dizer que a vida mudou através das mensagens que ministro pelo teu Espírito, as minhas orações, ou a imposição de mãos, ou a unção do óleo. Eu, papai, vou te agradecer. Vou te agradecer, papai, porque eu sei que até aqui o Senhor nos tem abençoado, o Senhor nos tem feito coisas tremendas, Deus. Então ajuda-me. Ajuda cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esta oração. Que entre, meu Pai, nessa dimensão, que entre, meu Deus, nesta fé que está disponível a todos que o buscam. Que possam, nestes segundos finais da oração. Obrigado. O Senhor ainda tem fôlego para continuar por quanto tempo fosse, mas por causa dos pequenos da fé,
dos fracos da fé, dos que os seus joelhos doem, a sua cabeça cansa, a oração se torna algo nojento, se torna algo indesejável pela sua adoração. Por isto, Pai, terminamos tão rápido algo tão gostoso. É delícia. A Bíblia disse que a oração do justo é o seu contentamento. O proverbiano nos dá essa lição. Que lindo, Pai. Por isto eu estou abençoando todas estas pessoas desse caderno de oração. Em todos estes pedidos aqui, estendo as minhas mãos, e por onde for essas orações linkadas e reproduzidas para alguém, todos sejam agraciados com esta oportunidade de, se não tem referência de uma fé sobrenatural neste mundo, olhai para o Elohim, o Pai, Filho e Espírito Santo, e sejam agraciados e vivam uma vida em outra dimensão, porque receberam esta oração. Muito obrigado, meu Deus. Assim eu oro, agradecido. Muito obrigado. Oh Espírito Santo. Aleluias. Que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo. Que esta oração esteja no arquivo da tua alma. Que esta oração esteja no arquivo da sua memória. Esteja no depósito do seu coração. E você jamais esqueça destas palavras. Não há motivo para chorar pela derrota. Levanta e continua. O caminho não acabou. O caminho que te fez tropeçar vai ficar para trás se tu des um passo à frente. O buraco ficou para trás, a pedra ficou para trás. Caminhe, glorifique, exalte o nome dele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Assopra, Senhor. Assopra sobre eles. Assopra. Sopra. Oh Espírito Santo, que Deus te abençoe.